pessoal aqui presente, os demais que estão virtualmente não ouviram. Normalmente eu não me escalo para fazer palestra no Bezerra de Menezes, visto eu já falar inúmeras vezes ao longo da semana. E também há uma preferência nossa de trazer sempre palestrantes de fora para que nós os ouçamos e ouçamos também pontos de vista que às vezes nós não estamos acostumados a ouvi-los. Mas, como a nossa irmã Soraya apenas hoje de manhã confirmou que não poderia fazer a palestra, eu resolvi assumir a tarefa. O tema que ela havia escolhido era intolerância. Eu não optei por não fazer o mesmo tema, mas, ao mesmo tempo, achei interessante falar sobre o capítulo Amai os Vossos Inimigos, em especial logo o seu início, que fala sobre retribuir o mal com o bem. Visto estarmos num momento de transição planetária, onde os ânimos, como sempre, característicos de um mundo de expiações e provas, está tão acirrados, há uma verdadeira recrudescência com relação à paciência, com relação à tolerância mesmo. E ontem à noite, interessante, veio bem calhar. Até ontem à noite não havia a previsão de que eu faria essa palestra, e sim a Soraya. E ontem à noite eu tive a oportunidade de reencontrar um senhor, né, que participou de algum momento da minha trajetória, e naquela ocasião nós tivemos alguns embates, não do ponto de vista físico. A Eliane está levantando a mão aí. Não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista do embate de ideias. E eu tive a possibilidade de não cumprimentá-lo, visto que ele não tinha me visto. Mas eu optei por cumprimentá-lo, conversamos brevemente, e foi um ótimo exercício. Eu pude perceber que, como diz no capítulo, né, que quando a gente sabe que a gente não vai e não tem como agir na presença de um amigo da mesma forma com alguém que em algum momento não foi nosso amigo. Mas eu estava refletindo, pessoal, justamente sobre esse aspecto, né? Porque do alto do nosso orgulho, uma das questões que nós fazemos sempre também é sermos extremistas, né? Quando a gente lê assim no Evangelho, retribuir o mal com o bem. E aí, nós pensamos nesse mal como alguma coisa muito grave, alguma coisa muito assim, acima da média. E, na verdade, se nós formos ver, esse mal que o Evangelho fala, pode ser uma palavra maldita, não de maldição, mas mal empregada, mal usada, pode ser um desfavor, pode ser uma grosseria, pode ser uma falta de educação, pode ser uma negação, e nós consideramos aquilo um mal. Aquela pessoa nos fez um mal. E isso é interessante que nos nossos relacionamentos cotidianos, nos nossos relacionamentos na casa, no trabalho, no centro espírita, aonde quer que nós estejamos, ao nos relacionarmos com outras pessoas, nós continuamente estamos sofrendo a questão desse mal, algo que nos cause um mal, algo que nos desagrade, algo que nos gere
um aumento do batimento cardíaco, uma impaciência. E por aí nós vemos diversos relacionamentos que tinham tudo para serem estáveis, se tornarem desavenças. Eu tenho a oportunidade, por exemplo, na minha família, de ver o meu pai e uma de suas irmãs, do alto de seus 80 e poucos anos, estarem praticamente incomunicáveis, de não conversarem, de se evitarem, por questões de discussão do ponto de vista político, né? Pessoas esclarecidas, pessoas cultas, pessoas, né, que tiveram uma convivência longeva ao longo da vida, sempre tiveram muito contato, sempre foram muito próximos, se afastarem por causa de questões menores, questões passageiras, questões que não são significativas. E certamente, se algum deles falar, vai dizer que o outro faz um mal para si, né? Hoje eu mesmo com a minha filha, a única filha que eu tenho, mulher, né? Eu tenho os dois homens. A gente, em alguns momentos, hoje pela manhã, principalmente, tivemos alguns momentos de contrariedade que poderiam se tornar poderia se tornar um mal para um dos dois ou para ambos, né? E é esse questionamento, essa reflexão que eu trago, para que a gente pense bem, pense muito bem nesse sentido do mal, né? Que a gente não seja tão exagerado, não superdimensione as coisas, porque o Evangelho fala, retribuir o mal com o bem. Esse mal não precisa ser um assassinato, um furto, um roubo, uma traição, né? Esse mal ele pode ser algo muito menor, que com o acúmulo, com a constância, com a repetição desse mal, aí sim. Como é que começam os ressentimentos? Como é que começam, né, as amarguras, os remorsos? Como é que começam? Não começam pelos atos extremos. Começam pelos relacionamentos do dia a dia, pelos relacionamentos de pessoas que se aproximam. Como nesse mesmo capítulo, mais adiante nós vamos estudar sobre os inimigos desencarnados. Quem são esses inimigos desencarnados? Eles são efetivamente desconhecidos para nós? Eles são pessoas que, porque são espíritos, são pessoas, são totalmente desconhecidos nossos? Ou será que nós privamos ou do convívio ou dos mesmos pensamentos? Então, por isso que Jesus nos recomenda para que nós nos reconciliemos enquanto estamos juntos. O que nós nos deparamos nos centros espíritas, em especial, visto que o espiritismo trata das relações entre os mundos, o mundo corpóreo e o mundo espiritual, a enorme, a quase totalidade das obsessões, dos processos obsessivos, eles não se dão entre encarnados. A grande maioria é quase sempre, de desencarnados para encarnados ou vice-versa. E quem são esses espíritos? Quem são esses obsessores? Nas reuniões mediúnicas nós os ouvimos. Do que eles reclamam? Eles reclamam de traição, eles reclamam de abandono, de promessas não cumpridas. Existe, obviamente, como estudamos na obsessão, aqueles obsessores que são obsessores de causas,
obsessores de outras pessoas, mas é uma minoria. A grande maioria são justamente de espíritos que privaram da nossa convivência. Estiveram conosco em um ou mais momentos da nossa trajetória, uma ou mais existência. E tudo isso começou com a convivência. Então, rotineiramente, cotidianamente, nós treinamos a tolerância. Nós toleramos, seja quem for que conviva conosco, não esteve conosco desde o ventre, excluindo, obviamente, a mãe, né, que nos carrega 9 meses ou menos, mas os demais não privaram da nossa convivência desde o ventre, mas nós, a partir do momento que convivemos, por isso que desde quando eu comecei no Espiritismo, uma das reflexões de Jesus que mais me fez sentido depois de começar o estudo, a reflexão que o Espiritismo nos convida, foi aquela de que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Aí a gente estuda no Livro dos Espíritos a lei de sociedade. Não existe possibilidade de evolução espiritual sem a convivência. Ninguém vai conseguir evoluir isoladamente. Aí Jesus nos traz: toda a lei e todos os profetas estejam contidos nos 2 mandamentos. Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Mas como cargas d'água, como se diz, a gente vai conseguir amar o próximo se a gente não convive com esse outro. E ao convivermos com esse outro, sabemos que não existe alma gêmea. Não existe alguém que vá concordar com tudo que nós pensamos, falemos ou vivenciemos. Assim como o contrário. Em algum momento haverão as distensões, haverão as discórdias, vistos sermos espíritos inferiores. É por isso que nós não podemos perder de vista que neste mundo de expiações e provas nós não vamos encontrar espíritos puros, ainda que intelectualmente muito avançados, mas não são puros. Em algum momento haverão as discordâncias. Haverá aquele momento em que o outro lhe diz aquilo que você não queria ouvir, ou você diz aquilo que ele também não gostaria de ouvir. E aí é que nós vamos testar o perdão das ofensas. Por isso que, lembrando da caridade, beneficência, indulgência e perdão das ofensas. A indulgência, ela é antítese, é o contraditório, é o oposto da intolerância. Se nós não tivermos a capacidade de perdoar, a gente não vai conseguir conviver com ninguém, inclusive conosco. Por isso que eu gosto muito da frase de um compositor que diz: um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. E quando você vê alguém intolerante, interessante que nós estamos vivendo neste país um momento de polarização, e eu ouvi um pensador dizer, que eu concordei com a sua análise, que não é que está muito em voga, não é ver o outro como adversário, é querer a aniquilação do outro, é querer que o outro seja destruído, seja aniquilado. E aí, de ambos os lados, quando se tem a oportunidade de se desejar o mal,
ainda que se dizendo cristãos. Não, que o outro sofra, que o outro morra, que o outro vá para os quintos dos infernos e outras expressões que nós vemos. Mas somos cristãos. Então, que capítulo difícil. Que capítulo difícil esse. Vocês imaginem se hoje essa expressão amar os vossos inimigos já é difícil de digerir. Quanto escândalo Jesus não causou, hein? Interessante que muitas pessoas falam na nova ordem mundial. A nova ordem mundial começa com Jesus. Quando se fala em tolerância, qual é a célula máter da intolerância? A lei de Italião. Porque o que a lei de Italião diz? Não é dizia, não. Que ela ainda é uma lei atual. O que a lei de Italião diz? Olho por olho, dente por dente. O que é isso? É intolerância. Qualquer falha, qualquer falta, qualquer deslize tem que ser devolvido na mesma moeda. O outro falou um palavrão para você, você tem que repetir. O outro te fez sofrer, você tem que fazer o outro sofrer. Super atual. Então, como é desafiador retribuir o mal com o bem. E a interpretação, a análise, que é sempre recomendada que devemos fazer, devemos analisar, no mesmo sentido de oferecer a outra face. Não é que o mal deixe de existir. É isso que, quando nós nos debruçamos no estudo, através do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos ficando claro. Então, quando fala retribuir o mal com o bem, não é que eu precise, o outro me bateu, eu vou lá e... Não, vou tentar abraçá-lo, vou tentar afagar. Não, não é isso. O mal que ele fez já foi feito e ele vai responder diretamente no tribunal da própria consciência. Agora, nós, quem sofre a ação, quem sofre esse mal, deve agir de forma diferente. E não por acaso voltamos a lembrar os inimigos desencarnados. O cerne da questão é justamente esse. É que esses irmãos não acreditam na justiça divina. Querem fazer justiça com as próprias mãos. E nós, ao voltarmos para a matéria, queremos reproduzir essa mesma conduta. Queremos efetivamente fazer justiça com as próprias mãos. Quem me fez o mal, eu tenho que retribuir esse mal, porque senão, o que se diz? Não, o fulano vai sair ileso dessa. Não vai acontecer nada com ele. Tá vendo só? Aprontou tanto. Ainda tem mais, agora ele disse que aceitou Jesus. Aceitou Jesus, então pronto. Está ungido no sangue do Senhor e pronto, e aí? E eu que sofri? Eu que apanhei, eu que fui roubado, fui furtado, fui traído, fui enganado, fui vilipendiado. Vai ficar por isso mesmo? E nós, enquanto espíritas, esse tipo de atitude, de ação, ainda é mais reprovável, visto nós sabermos da eternidade. Então eu não devo pensar em me vingar. Pois se assim o fizer, eu estarei sendo verdadeiramente hipócrita. Como assim? Você diz que você acredita na vida eterna, mas você quer ir lá, às vias de fato,
como o companheiro que eu encontrei ontem à noite, eu poderia passar anos e anos desejando mal para ele, e ao vê-lo, esse mesmo sentimento talvez afloraria, e aí são os nossos testes. Interessante, já que a gente está falando nesse tom mais intimista, né? Intimista e diferente para mim. Eu nunca participei de uma palestra. Eu estou me sentindo quase aqueles padres que rezavam a missa de costa para o público e falando em latim, né? Porque no centro espírita eu estou olhando as pessoas, elas estão de costa para mim. Agora elas estão olhando para a tela. Mas já que a gente está num tom intimista, eu vou dizer para algumas pessoas do Bezerra já ouviram essa história. Nessa atual encarnação, eu não tive um inimigo encarnado mais desafiador do que o meu pai. O meu pai, durante um bom tempo da minha vida, dessa atual existência, foi uma espécie de inimigo encarnado meu. Porque nós não tínhamos canal de comunicação. Eu não falava mal dele, mas a oportunidade que ele tinha falado mal de mim, ele não perdia. Então, eu não perdi a oportunidade de falar mal de mim. E hoje eu consigo. Já consegui levá-lo em casa, almocei, já reunimos várias vezes, já viajei, já levei ele para estádio comigo. Aí eu fico pensando, e tudo começou, como não poderia, já retribuiu o mal com o bem. Tudo começou num evangelho no lar. Quando eu cheguei nesse evangelho, foi aqui perto do Bezerra, aqui perto do Palácio Rio Negro. A gente foi numa caravana do evangelho na casa de uma pessoa que frequentava, que fazia tratamento no Centro Espírita Lar da Bênção. Paulo, o nome do proprietário da casa. Eu não vou ser hipócrita, eu não lembro qual foi o evangelho no lar. E aí, interessante que muitas pessoas, no estudo do evangelho, na caravana, dizem assim, o evangelho foi para aquela pessoa, foi para o fulano, para o ciclano, para o beltrano. Nessa noite, o evangelho foi para mim. Porque terminou o evangelho, eu já estava pensando, não, peraí, isso está errado. Eu pensando com meus botões, não falei com ninguém, né? Se eu for esperar o meu pai tomar iniciativa de nós retomarmos, de nós voltarmos a nos falar, não vai ficar para a próxima encarnação. Porque ele é muito mais orgulhoso do que eu. E eu já estou eu já estou no espiritismo. Eu tenho que ser, eu serei muito mais cobrado do que ele. Saí de lá, fui até a casa dele. Para vocês verem, eu não tinha nem o número do telefone dele. Saí de lá, fui até a casa dele, ele não estava, peguei o telefone dele com a minha madrasta, né? Aí passei mensagem, liguei e pronto. Aí a gente retomou. Mas isso teve que partir de mim, né? Eu tinha que tomar essa decisão. Durante um bom tempo ele me fez mal, fez. O que ele falava me afetava? Sim, com certeza me afetava. Mas eu tinha a oportunidade de fazer diferente. Eu tinha que ter. E por isso que o evangelho, como eu citei o caso do evangelho no lar, ele deve ser visto em primeira pessoa. Quando eu comecei no espiritismo, e foi me dada a oportunidade de trabalhar na casa espírita lá e falar, apresentar estudo, eu já disse inúmeras vezes aqui no Bezerra,
Quando eu apresentava o estudo do Evangelho, ele dizia: vocês têm que fazer assim, vocês têm que fazer assado, vocês têm que fazer frito, vocês têm que fazer cozido. Olha só o ápice da arrogância, do pseudo-sabismo, né? Não, o Evangelho é em primeira pessoa. Por isso, quando a gente fala assim, retribuir o mal com o bem, mas peraí, será que eu não estou fazendo isso? Será que eu não estou retribuindo o mal com o bem? Será que eu estou retribuindo o mal com o mal? E estudamos recentemente, no estudo da mediunidade, a parte da terapêutica desobsessiva, que diz lá, a única coisa que dilui o ódio é o amor. O ódio não acaba com o ódio. Interessante que quando vamos para outras doutrinas, Gandhi dizia a mesma coisa. Não sei se ele leu Jesus antes, em outra existência, mas dizia a mesma coisa. O que acaba com o ódio é o amor. Então, será que eu estou retribuindo o mal com o bem? E isso não precisa ser falado, basta ser pensado. A pessoa faz alguma coisa que nos causa mal. Basta eu pensar negativamente. Não preciso falar. Não preciso falar. Então, o nosso desafio, ele é cotidiano. O nosso desafio é diário. E, mais uma vez, antes de encerrar, já estamos nos aproximando do término, não nos esqueçamos, nenhum inimigo nosso, ele se torna inimigo por nada. Alguém que não goste de você, alguém que não goste de mim, não é 0800, não é grátis. Se não foi nessa existência, foi na existência passada. E é por isso que nós estudamos a parentela corporal, a parentela espiritual. Às vezes as dissensões, as brigas, as desavenças, o mal-querer que existe no seio familiar, aquela pessoa que é teu filho, tua filha, teu pai, tua mãe, tua tia, seja lá qual for o laço consanguíneo, essa divergência não é grátis. Com certeza ela veio do passado, se ela não é atual. Basta nós observarmos, analisarmos e não nos prendermos numa única existência. Porque como você vai falar com naturalidade que um filho odeia a sua mãe, que um filho quer ver todo mundo, mas não quer ver o pai, a mãe, o irmão? Esses inimigos que a justiça e a misericórdia divina nos coloca próximos. Coloca próximos para o quê? Para nós nos perdoarmos, para nós aprendermos a nos tolerar. Então, meus irmãos, não pensemos que nós não temos desavenças e desafios na convivência. É natural. Não existe família perfeita. Não existe amigo perfeito. Não existe pai, mãe, irmão, irmã, filho. Não existe ninguém perfeito. Nos nossos relacionamentos, não é possível ainda ter harmonia constante. Ai, aquela família maravilhosa, todo mundo vive em harmonia. Pode ter certeza, aquilo ali é fachada. Não existe. Só em propaganda de margarina. Né? Não existe isso. Por quê? Porque nós estamos num mundo de expiações e provas. Porque nesse mundo estão espíritos imperfeitos. E assim sendo, aquele inimigo, eu não posso continuar vendo, olhando para ele como um inimigo. Porque enquanto eu estiver assim fazendo, ele será o inimigo.
É por isso que estudamos no processo obsessivo, é por isso que estudamos nesse capítulo os adversários desencarnados. Tudo isso se dá pelo pensamento, porque eu vejo aquele ser como o que me traiu, o que me enganou, e aquele fato, ele vai ficar martelando, ele vai ficar fixado na minha mente. E daí eu tendo a me incomodar com o sucesso dele, me incomodar com a sua alegria, e posso vibrar. Olha só, que bom, como a gente diz aqui no amazonês, ele está se lascando. Aí eu vou vibrar com a infelicidade do outro. Nós vemos isso, os obsessores agindo da mesma forma. Diz assim, mas espera aí, é isso que eu quero para mim? Aí quando eu faço isso, o que acontece? O cortisol, meu batimento cardíaco, minha pressão arterial, aí vem o bruxismo, vem uma série de consequências físicas, psoríase. Por quê? Porque eu estou vibrando no mal, estou numa faixa vibratória negativa. Estou com os pensamentos enfermiços. Eu posso ser um católico, espírita, protestante, super praticante. Posso vir aos templos, mas nada disso vai fazer importância. Se no cotidiano eu ajo pior do que o maior dos ignorantes. Então, vamos pensar muito bem. Vamos analisar como estamos retribuindo. O que estamos retribuindo? O que estamos dando em troca? Alguém fez uma reflexão, eu não lembro o autor, que eu achei muito interessante nesses momentos, nesse tema. Talvez o maior desafio não seja agir como Jesus, mas reagir como ele. Reagir como Jesus às situações em que ele foi provocado. Porque se nós formos observar os relatos dos apóstolos, e através das vias mediúnicas também, Jesus foi continuamente testado, foi esbofeteado, né? Foi levado até o Gólgota, o Monte da Caveira, humilhado inúmeras vezes. E como ele reagiu? Ele reagiu com o mal? Não, ele fez exatamente o contrário. Todas as vezes em que ele teve oportunidade de retribuir com o mal, ele retribuía com o bem. Então, eu deixo essa reflexão para vocês, né? Que a gente procure cultivar a tolerância em nós, para que assim a gente consiga, talvez, inspirar outros a fazerem o mesmo, sempre mostrando que não é ter sangue de barata, não é isso? Ou, voltando a usar o amazonês, não é ser leso, não é ser leso, não é a liseira baré, mas é saber que ao retribuir o mal, eu também sou coparticipante, eu também estou sofrendo a ação desse mal. É impossível desejar o mal sem sentir o mal. Não há como pensar negativamente em relação ao outro sem não sofrer as consequências disso. Porque é automático. Eu pensei no mal, o corpo físico já registra isso e produz substâncias que vão afetar a minha saúde física. Aí o estresse, a impaciência, tudo isso é derivado de quê? Dos maus pensamentos. Então,
Lembremos de Jesus, vigiai e orai. Vigiemos os nossos pensamentos, não nos deixemos levar pelo lado anímico, lado animalesco, de querer sempre agir pelos instintos. Porque o instinto nos estimula, nos direciona a retribuirmos o mal com o mal. Mas, como seres conscientes, devemos superar e tornar a prática cristã de perdoar. Não irei mais caminhar lado a lado, não irei mais conviver. Evitarei. Como a gente fala aqui também, fulano é gente boa, mas se puder evitar, evite. Façamos o mesmo. Eu não vou me testar, eu não vou testar minha paciência. Eu não consigo mais conviver com aquela pessoa, mas eu não vou desejar o mal a ela. Eu vou evitá-la, mas eu não vou desejar o mal, pois eu estarei fazendo mal para mim mesmo. Então, sempre nós seremos os primeiros a colhermos o fruto de tudo aquilo que fizermos ou pensarmos. Era essa que eu gostaria de ter compartilhado com vocês nesta noite. Boa noite. A Caritas está perguntando se tem alguém que queira fazer alguma colocação, alguma pergunta, qualquer acréscimo. Nós brincávamos com as latinhas do leite ninho, né? Tinha aquela medida, e panelinha, essas coisas. Um dia ele se aborreceu comigo e ficou zangada comigo e não falou mais. E aí nós crescemos, ela casou, nós casamos, cada um casou. E ela professora, eu também. Nós nos encontrávamos nos cursos, mas uma olhava para a outra e não se falava. Aí, quando foi um dia lá, nós tivemos que formar grupo e ela ficou do grupo que eu estava. Nesse momento, eu conversei com ela, eu falei para ela, tive a coragem, porque a gente tem que ter coragem, viu? Falei, conversei com ela, pronto, esse dia em diante, nunca mais, graças a Deus, nós ficamos em paz. Mas também ninguém tocou no assunto. Não tocou no assunto, então pronto. Já juramos de nos visitar, mas não aconteceu ainda. Maria José. Maria José. Alguém mais? Acho que não, né? Então, eu vou pedir para o Eugênio fazer a prece. Pode ser, por favor? Sim. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Príncipe da Paz, veio nos ensinar a boa convivência e nos ensinar a perdoar, consequentemente, a aprender a amar. Então, Jesus, diante desses conceitos que são muito mais que vós tem, nós te solicitamos que nos ajude a perseverar no bem. Que o Senhor possa nos lembrar intuitivamente de tudo aquilo que foi planejado aí no mundo espiritual para que nós possamos ainda poder realizar aqui nessa reencarnação. Nunca nos deixe faltar o necessário. Se vier o supérfluo,
nos ajude a usá-lo de maneira correta. Sempre pensando, tendo em mente que estamos de passagem, estamos exercitando a nos tornarmos cada dia melhor. Abençoe a todos que estão assistindo, presencial e online, virtualmente, esse estudo de hoje, para podermos refletir o que está nos faltando. Muito obrigado, Jesus. O Senhor abençoe os nossos familiares e todos aqueles que estão em momento de desespero, seja lá qual for, Jesus. Abençoe também a este. E os nossos governantes possam também fazer aquilo que deve ser correto a partir de hoje. Elimine seus equívocos e todos os nossos equívocos. Assim seja. Boa noite. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, Camacho. Boa noite.